Quero convidar agora Délio Rocha, direto de Brasília, porque ele traz informações para nós a respeito do pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que andou falando o que não devia e a justiça agora está aí nos calcanhares de Jair Bolsonaro. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson Jordânia, para o Elivaldo também, boa tarde aos Osmo e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, Joelson, ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela apresentou ao STF um pedido para que o tribunal processe o deputado Jair Bolsonaro, que é pré-candidato pelo PSL. E essa denúncia tem a ver com umas declarações que Bolsonaro fez em abril do ano passado, durante uma palestra que ele realizou no Rio de Janeiro. Na oportunidade, ele fez duras acusações, aliás, duras críticas às comunidades quilombolas, às comunidades indígenas. E na oportunidade ele chegou a dizer, entre outras coisas, que os quilombolas não servem nem para procriar. E essa declaração de Bolsonaro foi considerada por Raquel Dodge uma incitação ao ódio, uma declaração racista, e ela não aceitou os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro de que essas declarações são políticas e são amparadas pela imunidade parlamentar. E esta, viu, Joelson, não é a primeira vez que Jair Bolsonaro é acusado de incitar o ódio, de dar declarações racistas, mas mesmo assim ele continua bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto. Hoje ele está atrás apenas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Joelson. Tá certo, meu caro Délio Rocha. Olha, nós temos aqui no estúdio o representante pré-candidato ao governo do estado pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro, Fábio Sérvio, que vai conversar conosco a respeito da sua pré-candidatura e, claro, falar a respeito deste jeito Jair Bolsonaro de ser. Pré-candidato Fábio Sérvio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Como é que você avaliou a forma como Jair Bolsonaro se referiu ao movimento quilombola? Boa tarde, Edivaldo, boa tarde, Joelson, boa tarde, Zosmo, boa tarde ao Délio nosso Rocha. amigo Délio Rocha, Brasília. Satisfação estar aqui e aproveitar essa oportunidade. Nos últimos dias, a gente tem visto uma intensidade muito forte de ataques a Jair Bolsonaro, né? O PSDB, na propaganda eleitoral, utilizou uma artista, né, vamos dizer assim, para se posicionar, não teve coragem de colocar ninguém do próprio partido, contratou uma atriz para fazer o trabalho. Jair tem posições firmes, sim, né? Essas posições são muitas vezes utilizadas de forma distorcidas, dependendo do interesse ou do interessado de plantão no processo. Mas ele já foi acusado de misoginia, né? O caso do estupro, que ele disse, olha, a dona Maria do Rosário não merece nem ser estuprada. Teve esse caso agora do quilombola, me parece muito mais do que uma simples falta de interpretação, Fábio. Num país onde os políticos estão acostumados a esconder seus pensamentos, suas intenções, e a fazer tudo no escuro e debaixo dos panos, quando alguém chega com um posicionamento firme, e claro que muitas vezes, vamos dizer assim, sendo duro, porque a realidade do país pós-Lava Jato requer isso, requer que se coloque o dedo na ferida, sobre essa questão específica desse evento das comunidades quilombolas. O que na verdade, estava acontecendo naquele momento? O Bolsonaro estava defendendo que era preciso fazer algo de efetivo, uma política pública de efetividade, que gerasse emprego, que gerasse trabalho, que gerasse renda para essas pessoas. E não simplesmente uma proteção isolada e deixar ao léu. E ele citou e fez uma brincadeira. Então, assim, eu me lembro de uma brincadeira do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando se referiu às militantes do partido, e eu não vou utilizar a expressão aqui, porque para mim, minha criação e minha formação impede que eu faça, mas ele se referiu numa expressão extremamente pejorativa. Fulana de tal tem isso assim, assim, assim. Né? Eu acho que você se recorda, e quem lembra dessa declaração do ex-presidente Lula vai se recordar. E ninguém disse nada, a imprensa não disse nada. Então, Bolsonaro hoje, ele se posiciona contra uma classe política inteira, contra um processo de envelhecimento dos padrões éticos e morais do país que levou a essa decadência. É como ele sempre costuma dizer, me chama de corrupto, que é o grande mal que corrompeu
a política brasileira nos últimos anos, com mais intensidade, mas que no final das contas sempre existiu. Então é muito fácil você pegar extratos de declarações, né, e transformar isso, a questão da Rosário, né, da colega dele, deputada, não foi mostrado a quantidade de vezes que ela o provocou naquele período e o que ela estava defendendo naquele momento, que era retirar a criminalização sobre situações de pedofilia específica. E ele foi muito contundente, ele foi muito forte. Então, como um pai também, você tem duas opções. Eu comparo sempre a posição de Bolsonaro, Décio e Zósimo, Elivaldo, como um pai que tem duas alternativas ao criar seus filhos. Ele pode deixá-los fazer o que quiser, ou ele pode ser contundente na criação e colher os frutos lá na frente. O que o Bolsonaro está fazendo é ser contundente num país que ficou subversivo, submerso, entregue totalmente a uma classe política. Você acha que essa contundência justifica declarações de homofobia ou como essa de racismo? Pois é que tá. E até declarações de apologia a homens que são reconhecidamente torturadores? Vamos lá. Você puxou a questão do regime militar. E quem disse que as declarações de Bolsonaro foram homofóbicas, misóginas? Quem disse foi uma parcela de interpretadores que assim o quiseram fazer. Bolsonaro não tem, vamos lá, racismo. A esposa de Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, é nossa conterrânea nordestina. Acusam ele de ser contra o Nordeste, ele não é. Ele casou e escolheu uma nordestina para casar. Segundo lugar. Até aquela brincadeira. O Piauí fica onde? Fica na China? Uma brincadeira. Ninguém mostrou o abraço que ele deu, a conversa que ele teve. Eu encontrei com ele em São Luís, tratamos desse assunto especificamente. Ele referiu-se assim: poxa, Fábio, 2 segundos de brincadeira e transformam isso numa tempestade. Eu brinquei, mas ninguém mostrou a conversa que a gente teve. E a gente sabe como é que funciona essa realidade. Então, assim, quando a gente escolhe esse posicionamento que o Bolsonaro está tendo a nível nacional e nós estamos tendo a nível estadual, de colocar o dedo na ferida, e o Zósimo lembra bem dessa expressão, né, que, remetendo aqui até o Tônio Vilela e a música que foi feita em homenagem a ele, quando se coloca o dedo na ferida, é claro que provocam reações, vamos dizer assim, negativas de algumas pessoas e que tentam se defender através de um ataque ou distorção de palavras. Mas eu acho, Elivaldo, e eu vou pedir perdão, que tem todo um outro processo a ser discutido, e eu vi aqui durante 5 minutos a discussão a respeito de quem vai ser o vice do Wellington, de como é que vai fechar a chapa e tudo isso. Tem coisa muito mais importante para se discutir nessa eleição. O senhor, por exemplo, tem dedicado a pré-campanha a viagens no interior do estado, tem viajado, percorrido o Piauí já de ponta a ponta. Com que objetivo? O que o senhor tem observado? Como essas viagens poderão contribuir na sua campanha eleitoral como candidato a governador? Em primeiro lugar, é preciso conhecer a realidade do estado. Porque a realidade que a gente vê na propaganda do governo é uma. E ela é muito distorcida. E a realidade que a gente vê em loco nas cidades do estado do Piauí é diferente. É revoltante, Elivaldo, você chegar, por exemplo, como eu cheguei no Hospital Justino Luz, em Picos, e entrei nas enfermarias do hospital e não haviam nem ar-condicionados. As pessoas largadas nas enfermarias, né? Largadas literalmente, sem um pingo de conforto, sem um pingo de privacidade, nada. E o governo bota uma placa lá do Hospital Justino Luz: estamos em reforma pelo bem do Piauí, etc, etc, etc. Balela. Uma obra que se arrasta há tanto tempo. Estive no Hospital Regional de Bom Jesus, a reclamação uníssona e unânime na cidade. Nem luva para os profissionais de saúde utilizaram, os médicos utilizaram, havia no hospital. Então, eu acho que precisava nesse estado do Piauí, e aqui eu me coloco e justifico essa pré-candidatura. Não sou político, não tenho família tradicional política, meu pai nunca foi político, nunca exerci um cargo nem de DAS no estado. Estou sacrificando a minha família, as minhas empresas, numa perseguição nunca vista antes nesse estado do Piauí, né? Enfrentando um esquema do governo do estado, esse governo que eu critico sim com veemência, sabe? Porque vejo a situação em loco. É um governo que controla, que quer controlar tudo, controlou a Assembleia Legislativa, trouxe 15 suplentes
para a Assembleia, para poder controlar e colocar debaixo do pé a Assembleia. Isso é um absurdo, nunca houve da história do Estado do Piauí. Controlou e tentou controlar, com exceção aqui, eu quero deixar bem claro, estava conversando com o Elivaldo ali nos bastidores, quero aqui dar os meus parabéns, como empresário de comunicação também, ao doutor Jesus e ao Jesus Filho, pela forma coerente, correta, independente que ele mantém a TV Cidade Verde. A prova disso é esse espaço que nós estamos tendo hoje aqui, que é exceção à regra hoje na imprensa piauiense, onde há o controle total, direto, seja pela negociação direta com a empresa ou indiretamente, mas há um silêncio ensurdecedor que tem prejudicado a população do estado do Piauí. Eu vou lhe dar um exemplo aqui concreto. Estava olhando ontem, nas reuniões que tivemos semana passada, a produção do plano de governo e do projeto de Estado que a gente vai apresentar para o estado do Piauí, e olhando os números da educação. Zósimo Tavares, imortal da Academia Piauiense de Letras, um homem que eu tive oportunidade de conviver rapidamente como jornalista, a quem eu admiro, e todos vocês aqui, mas especificamente essa informação ao Zósimo. Zósimo, os alunos do 9º ano do ensino médio das escolas estaduais, na Prova Brasil de 2015, tiveram uma proeficiência de 9%. Para o telespectador, o que isso significa dizer? Que dos 10 mil alunos que fizeram a Prova Brasil, 9º ano, só 9% conseguiram resolver os problemas de matemática, especificamente. Aí eu pergunto ao telespectador, essa é a realidade, condiz com a propaganda do governo, que apresenta os melhores números da educação do Piauí, como se estivéssemos vivendo nos últimos anos uma grande revolução na educação? De jeito nenhum. Então, a prática, a realidade é muito diferente do que a gente tem mostrado. Por favor, Piauí, vamos acordar antes que a gente perca mais tempo, mais décadas do que as que já foram jogadas fora. Gerações inteiras viram a política envelhecer no estado do Piauí sem uma vírgula de renovação. Sem nada, Elivaldo, de renovação. As mesmas pessoas ocupando os mesmos espaços. Eu acho que essa caminhada da gente serve para mostrar o seguinte: não é só quem está em mandato que pode pleitear. E o mais importante do que a própria eleição, do que definir cargos de vice, etc., mais importante do que isso, Joelson, é tratar dos assuntos que dizem respeito às necessidades da população. Eu queria agradecê-lo, pré-candidato Fábio Sérvio, muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, pré-candidato ao governo do estado pelo PSL. Obrigado por ter vindo, Fábio Sérvio. Muito obrigado.